Raimundo era uma pessoa extremamente inteligente, mas adorava criar discussões sobre tudo e sentia enorme prazer em vencê-las com seu raciocínio rápido e privilegiado. Por mais que os amigos dissessem que aquilo não era legal, ele continuava com o vício de desafiar as pessoas e criar polêmicas com a sua arrogância peculiar. Enquanto não provasse que estava certo sobre qualquer assunto e tivesse humilhado com seus argumentos os seus oponentes, ele não ficava satisfeito. Se alguém trazia alguma questão nova, ele já respondia, cheio de argumentos, a resposta que considerava como definitiva. Pré-julgava as outras pessoas e tinha inúmeros preconceitos em sua cabeça. Religião não era um assunto diferente. Fervoroso espírita, orgulhava-se de dizer que sua doutrina era a única religião pautada na lógica e no raciocínio, diferente das outras que eram baseadas em fé cega e dogmas absolutamente sem sentido. Não aceitava a crença dos outros, que para ele eram puras baboseiras, fruto de gente que não sabia pensar. Pior do que isso, ele provocava aqueles que pensavam de forma diferente. No seu trabalho, quando o chefe se retirava, acendia um charuto e do alto da sua arrogância desafiava alguns colegas. "E aí, Renato?", dizia em tom de zombaria ao amigo católico. "Ainda não se decidiu pelo espiritismo?" O colega mal conseguia balbuciar alguma resposta e Raimundo já complementava. "Ah, esses padres! Você anda seduzido pelo latim deles e está perdendo seu tempo. Você é mais inteligente do que isso. Essa sua igreja é uma enganação. Tomara que ela desapareça com o tempo. Não é possível que você acredite no que te falam. A igreja abusa da ignorância do povo e me espanta você fazer parte desse povo ignorante." E quando lhe perguntavam com que autoridade ele poderia fazer aquelas acusações, ele respondia arrogante e orgulhoso: "Horas, eu sou um livre pensador. Não estou preso a essas babaquices de dogmas." E assim ele ia inflamando o ambiente até que sérias brigas tinham início. Mas não era apenas com pessoas de outras religiões que Raimundo arranjava confusão. Não, ele fazia a mesma coisa com seus próprios colegas do espiritismo. Já havia tido de trocar mais de 4 vezes de casa espírita pelas confusões que arranjava em cada uma. Chegava como amigo, como irmão, mas mal começava a ter informações sobre os servidores da casa e começava a encontrar defeitos neles para fazer acusações injustas. Certa vez, por exemplo, começou a atacar um médium passista. "Você é um fingido, Roberto. Fala um monte de coisa aqui e faz o contrário na sua casa." O presidente da casa espírita chamou Raimundo de canto para conversar, tentando colocá-lo em seu melhor juízo. "Ó, Raimundo, afinal de contas, ainda somos todos criaturas em aprendizado, num mundo imperfeito. Se tivéssemos as qualidades superiores exigidas pelas esferas mais elevadas, aí sim a gente não permaneceria aqui na Terra. Mas como estamos aqui, é razoável que nenhum de nós seja anjo ainda. Então por que não tolerarmos reciprocamente os deslizes uns dos outros? O Roberto, assim como todos os nossos irmãos aqui, não é mau e faz o seu melhor. Estamos todos em evolução e podemos respeitar o momento de cada um." Mas Raimundo não dava ouvidos, nem se esforçava por entender o que lhe era dito, e replicava: "Detesto hipocrisia, não tolero subterfúgios para alguém fazer o que sabe ser errado." Mas Raimundo ainda tentava ponderar o presidente. Por que alimentar semelhante estado de alma? Por que incentivar a discórdia? E Raimundo respondia: "Porque sou livre pensador." Ele repetia sempre esse velho estribilho e com essa arrogância e rebeldia seguiu por toda a sua vida. Foram inúteis todos os conselhos e avisos. Até que um dia, Raimundo da Anunciação chegou ao fim de sua vida terrestre. E assim que desencarnou,
foi conduzido à presença do iluminado diretor da instituição de esclarecimento aos desencarnados. Ele estava curioso, querendo informações sobre sua situação e já se queixando, em tom amargo, que não havia encontrado nenhum conhecido, nenhum familiar após a morte, que sentia-se ali abandonado, solitário, sem ninguém. Foi quando o generoso mentor lhe esclareceu com uma voz fraternal: as almas que se encontram aqui são apenas as daqueles homens que não cogitaram fazer um esforço sério durante sua vida. Como assim? Perguntou Raimundo, contrariado. Fui na Terra um batalhador das ideias novas. Quis levar o entendimento da liberdade de pensamento para todas as pessoas. Isso é ruim? O instrutor, então, retirando de um móvel próximo uma folha de papel iluminada, disse com bondade: tenho aqui a cópia das suas notas a respeito da sua última encarnação na Terra. Vejamos. Você esteve 53 anos e 5 dias na Terra, excetuado o período da infância e da juventude, que constam de outras anotações, num total de 460 mil horas. 1/3 disso você gastou em repouso, sono e distrações, nos quais fixaremos atenção para exames mais complexos depois, em seguida a análise desta ficha de tempo. Bom, restam 309.600 horas, das quais 58.050 foram utilizadas em serviço mecânico de escritório, 51.550 em atividades de alimentação do corpo, sobrando 200.000 horas que você empregou em discussões improdutivas, mentais ou verbais, diretas ou indiretas. Não vejo aqui, Raimundo, nenhuma hora de produção efetiva do bem e de tempo dedicado à sua própria transformação. Raimundo estava quase sufocado por aquelas palavras, diante daqueles dados tão precisos, e buscou se defender. Eu não fui inútil e jamais fui preguiçoso. Eu fiz o que pude fazer de melhor para alertar os outros. Mas o mentor voltou a dizer serenamente: de fato, um homem pode ser muito produtivo quando viva em discussões construtivas e edificadoras para o bem. Mas no seu caso, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, porque na imensa maioria das vezes, os atritos que você criava serviam apenas para satisfazer a sua própria vaidade e orgulho, sem nenhuma construção espiritual para o outro, para o planeta ou para você mesmo. Raimundo sentia então um nó no estômago, surpreendido com aquelas palavras que sentia no fundo da alma serem verdadeiras. E desapontado, quase em pranto, tentava se justificar. Mas eu apenas... Já sei, murmurou o instrutor interrompendo. Já sei que você vai referir-se à sua condição de livre pensador. Mas veja que um livre pensador não deve se confundir com um livre dominador. Por que você não se permitiu, na experiência humana, ser um livre servidor de Cristo? Por que não tentou se sentir livre do seu egoísmo para auxiliar em vez de atacar os outros? Todos aqueles a quem você condenou em críticas severas e gratuitas podem alegar que você não conhecia o esforço individual de cada um deles. Você não percebe que só aquele que trabalhou tem direito a comentar a sua própria tarefa? Não cabia a você os julgamentos. E veja, Raimundo, continuou o mentor, tem algo que é ainda mais grave. Em suas anotações, posso ver aqui que você acabou afastando muitas pessoas de Cristo, do bem e de Deus, ao criticar e colocar em dúvida as suas crenças religiosas. Por sua influência, muitos perderam a fé. Isso comprometeu muito de suas vidas espirituais em vários aspectos. Criou muito sofrimento, porque você desprezou aquilo que eles haviam construído em seus corações. Raimundo estava agora verdadeiramente sensibilizado. Pediu ao instrutor que não lhe dissesse mais nada sobre sua vida. Não aguentava mais ouvir. Já havia tido bastante informação para entender o quão errado havia caminhado. E durante muitos anos,
Raimundo recolheu-se na colônia espiritual para estudar a espiritualidade, para meditar sobre si próprio, para refletir sobre seus feitos e sua necessidade de verdadeiro crescimento espiritual. Até que, certo dia, foi chamado novamente na presença do mentor para discutir as possibilidades de uma nova encarnação. Iriam planejar juntos a natureza do novo desafio, os detalhes necessários para modificar em Raimundo a sua arrogância e desrespeito ao pensamento e ideias dos outros. Você está pronto para enfrentar esse novo desafio, Raimundo? Perguntou o benfeitor bondosamente. Sim, estou, disse Raimundo com certa ansiedade e alguma hesitação no coração, complementando. Farei o que for necessário para superar essa questão em mim. E assim, de comum acordo, algum tempo depois, nascia um belo menino na terra chamado André, repleto de saúde e alegria de viver. Nascia na mesma cidade em que já haviam encarnado muitas das pessoas que Raimundo houvera prejudicado e feito mal na vida anterior. Afinal, ele teria estes mesmos companheiros de novo à sua frente para ter a chance de fazer diferente. Mas os pais do recém-nascido André, sem saber que seu filho era a alma do antigo Raimundo, logo perceberam que, apesar de toda a saúde e vitalidade, o seu filho tinha nascido com um sério problema nas cordas vocais que o impediria de falar pela vida toda. Com muita tristeza, eram informados pelo clínico geral que André nascera mudo. E em sonhos, aquela criança, André, ainda lembrava das últimas palavras de seu mentor espiritual antes de encarnar, dizendo-lhe: sim, essa sua nova vida será compatível com as suas necessidades atuais. Você renascerá mudo e com ótimos ouvidos, porque, segundo suas condições espirituais, não lhe será possível entregar-se a qualquer realização mais elevada enquanto não permanecer em silêncio por 22 anos e alguns meses, escutando para aprender e impossibilitado de falar qualquer coisa em resposta. Após esse prazo, você retornará para cá, a sua pátria espiritual, para revermos a sua situação. Esse relato nos é trazido pelo espírito Humberto de Campos no livro de Chico Xavier de reportagens de Além Túmulo. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!